Estamos aqui com o Raimundo Pérez, que tem feito nos últimos dias alguns vídeos relatando desde a sua infância na extrema do Piauí com o Ceará, sua adolescência, a vida de vaqueiro. E agora estamos encaminhando aqui para a fase adulta, quando ele já sai com a família da extrema do Piauí com o Ceará e vem para o Maranhão, onde ele vai ter uma nova fase da sua vida. Então, iniciando aqui, vocês vieram para o Maranhão. Você lembra o ano que você chegou aqui no Maranhão? Com a família? Foi 60 e pouco. 68 você casou com a Socorro Galvão. Aí vocês chegaram aqui no Maranhão, você lembra qual foi o ano? 65 mais ou menos, 62? Por aí assim. Não tem certeza do período não, né? Certo. Aí você falou lá no vídeo anterior que quando saiu de lá do Ceará, tava noivo com uma moça lá, né? Ficou ela lá, você veio pra cá. E aí depois retornou lá, mas ela não quis ir pro Maranhão lhe acompanhar. Aí você chegou aqui, refletiu bastante, já que ela não quis vir lhe acompanhar, não tinha como continuar essa relação, esse relacionamento. É verdade. Aí o senhor enviou uma carta, né? Foi. A carta e encerrando o namoro, o noivado. E como você soube como é que foi a reação dessa moça lá quando ficou sabendo disso? De choro e tristeza. É, né? Mas você chegou a conversar com ela depois disso? Sim. Depois porque na carta eu mandei dizer a ela que eu ia lá de 20 a 30 dias e fui. Certo. Nesse período de 20 a 30. Quando eu cheguei lá, aí foi esse negócio que eu te falei. Só choro, foi só choro. E, vamos dizer, desespero, né? Certo. Aí eu digo, ó, minha filha, mas você disse que não ia para o Maranhão porque lá matavam muita gente, matam e matavam, sei lá. E aí não dava para mim ficar lá porque lá não tinha meio de vida para mim. E aí Tá. não dava por isso. Aí eu despachei. E voltou pra cá pro Maranhão de volta, né? E aí aqui o senhor começou a namorar com outras meninas, outras moças. Sabe, aqui teve eu sempre fui garanhão. Ah, certo. Aí namorei deu umas 4 ou 5 aqui. Certo. Até conhecer a dona Socorro Galvão. É. Não, ela eu conheci muito tempo, mas... Não, eu conhecia antes de vista, assim e tal, conversando, né? Exatamente. Certo. Aí Aí começaram. passei a admirar Ah, muito bem. algumas coisas dela. Certo. E aí começaram o namoro. E aí quanto tempo depois vocês firmaram o compromisso de noivado, de casamento? A gente namorou 3 anos. Certo. Através, naquele tempo era carta e bilhete. Não tinha Ah, celular, tá. não tinha telefone, não tinha nada. Aí, carta e bilhete. Certo. Aí, Aí casaram no ano de 68. exatamente. No começo do ano de 68. Fevereiro de Você 68. lembra como foi essa cerimônia, como é que aconteceu? Lembro detalhadamente. É. Esta eu tenho muito... Foi aqui mesmo em Chapadinha? Foi. Casamos aqui no cartório do Irineu. Certo. Irineu Galvão, parece, né? Uhum. Aí a gente casou. Aí ficamos por aqui, fomos para Santa Elvira, passar a lua de mel para lá. Santa Elvira. Exatamente. Aí nós fomos se planejar para ir para Pirapemas, porque através do meu irmão, que hoje está com Deus, Vicente, Certo. ele já tinha convidado a gente para ir para lá. Certo. Aí nós agendamos a viagem para ir para Pirapemas com eu e ela e fomos. Por sinal, fomos no carro do senhor Dé Amorim, que ele tinha uma empresa na época de revendedora de carro. Certo. Aí foi deixar vocês. Ele mandou deixar a gente lá no Itapecuru. Certo. Aí de lá foram de trem. Fomos de trem. Certo.
E aí, como é que foi essa chegada lá em Pirapemas? Vocês já tinham algum lugar para ir? Como é Já. que... O meu irmão, esse que já falei, que está com Deus, ele já tinha arrumado uma casa lá, uma casinha de jeito mais pobre mesmo. Certo. Aí nós fomos para essa casinha, ficamos lá uma temporada. Você lembra onde era localizado lá em Pirapemas? Ainda é lá onde é a nossa casa hoje. Ah, é o mesmo local? Vocês nunca moraram em outro lugar ali? Não, Sempre foi ali? sempre foi. Ah, tá, que bom, né? Certo, aí chegando lá, vida nova, casado. O Exatamente. senhor trabalhava com o que nessa época? Meu filho, eu nesta Você época, quando estava aqui tinha saído fazendo, estava fazendo corte de palha de carnaúba, né? era. Mas lá a gente começou a trabalhar com, o meu irmão, Vicente, ele negociava com o senhor de Rosário, Certo. gado. E eu ia levar esses gados Vicente era vaqueiro, era ou ele era? lá no Ceará. E aqui no Maranhão, ele fazia o quê? Ele era tipo marchante, comprava. Era, exatamente. Certo. Comprava gado, animal e vendia. Comprava e vendia, mas não era magarefe, era marchante mesmo. Como você Certo. falou. Aí, certo é que aí a gente foi tocando o barco para frente. Certo. Lá em Pirapema, então, você começou a vida fazendo essa questão de magaré, fazendo venda de animal, de gado, de porco. Aí cortava a carne quando estava lá em Pirapema, aí quando aparecia gado, agora você vai para Pedrinhas levar essas carnes lá para vender. Eu levava carne de boi, de porco, de todo animal, bode. Levava para lá, ia vender lá Ia de trem. Ia de trem, Isso trabalhando para ele, no caso, né? no caso, realmente. Aí como foi quando que você começou a fazer o trabalho para você mesmo, independente, tudo? Meu filho, isso foi quando ele foi embora. Porque ele resolveu ir embora para Pedrinhas. Certo. Primeiro para Cerrado dele. Sim. Aí, coitado, lá não deu, ele veio embora para cá, aonde deu pior. Que foi onde ele foi assassinado. Ah, tá. E aí quando ele saiu lá, seu irmão saiu de Pedrinha, e no caso você ficou só lá na cidade, né? Exatamente. E aí nesse tempo já existia, você estava com quanto tempo? Já tinha tido algum filho? Não. Não, né? E aí, no caso, a Socorro Galvão, a minha mãe, ela tinha algum trabalho, alguma coisa? Como era que vocês viviam lá? Era só disso mesmo? Eu, graças a Deus, a amizade sempre foi fácil para mim adquirir. E o prefeito de lá na época era o finado Wilson Ribeiro, lá de Pirapemas. Aí eu conversando com ele disse, ô Raimundo, você pode mandar a Socorro ir ensinar lá no colégio Ribamar Pinheiro, que se ela não receber dinheiro por o Estado, a prefeitura vai pagar. Certo. E aí ela ficou lá trabalhando, Aí né? ela ficou lá, atrasou uns dias, uns tempos, um mês, 2, 3 meses, mas aí ele pagou tudo. Porque Deus tem ele em um bom lugar. Certo. O Wilson Ribeiro foi prefeito lá em Pirapema, né? Foi prefeito 2 vezes. Aí depois ela passou para o estado, aí ficou mais seguro, né? É verdade. Ela passou para o estado, aí as coisas foram melhorando. Muito bem. Aí nesse tempo eu já tinha nascido, né? Não, já assim. Já tinha nascido, aí quando tu nasceu, a Bibiana foi a parteira, que naquela época tudo era difícil. Certo. A Bibiana foi a parteira. Eu fui chegando lá, que andava para a rua, que eu não parava. Na bicicleta para ir para baixo, procurando meio de vida. Aí, quando eu cheguei lá, estava fazendo o parto. A Bibiana, a parteira, Certo. que hoje está com Deus também. Aí eu fui chegando lá e ela... aí é onde nosso filho nasceu. Ela mostrou em cima da esteira, de
palha de olho. Aí pegaram, levaram lá para o quarto, lá, botaram lá, e eu só olhando e tal. Mas, graças a Deus que tudo deu certo. Certo. E aí o senhor, nesse tempo, continuava lá correndo, fazendo esse tipo de comércio, né? De animal, levando para São Luís e tal. Aí, como foi que foi, o senhor ficou por quanto tempo com essa atividade? Ou demorou muito? Foi mudando de Mais atividade? ou menos um ano, De um ano mais ou menos, né? exatamente. Aí foi fazer outra coisa. Aí eu fui, como diz o dizer, eu sou pau de três quinas, fui enfrentando outras coisas e tal, e tal. Foi a hora que chegou a vez de eu ir trabalhar em Magarefe, Ah, certo. porque não tinha outro meio. Meu irmão já tinha vindo aqui para Pedrinha, Certo. para ali para Pedrinhas, Aí você comprava os animais e trazia para o mercado e cortava, né? comprava os animais. Né? Um cidadão lá que era muito meu amigo, ele se deu comigo e eu com ele. Adélio era o nome dele. Adélio, eu acho que ele ainda é vivo, né? Aí eu acho difícil, mas nada é impossível Certo. para Deus, né? Uhum. Aí eu fiquei nesse vai não vai, cortando carne, magarefe, né? Aí tinha outros magarefes que todos se deram comigo, graças a Deus, nunca fui pessoa assim de. Eu sempre procurava amizade, a verdade é esta. Certo. Aí ficou uma temporada fazendo isso, cortando carne, e aí foi mudando de novo. Foi. Aí foi o tempo que quando tu nasceu, aí já tinha nascido a Gilvanete. Uhum. Aí, aí parece que era só a Gilvanete. Eu saí. Hum. Ah, e aí eu passei a comprar mercadoria em Caxias Certo. para vender. Aí você ia para Caxias, comprava a mercadoria e trazia para Pirapemas. E exatamente, eu comprava no cidadão lá, João Borges Leal, em Caxias. Que existia lá. Mas como que você foi para Caxias, assim, para comprar lá? Como foi que surgiu isso? Como eu já lhe falei, eu sempre fui pau de três quinas, aí eu digo, eu vou lá, ver se está certo. Aí eu fui lá, falei para ele, aí ele perguntou, como é que se diz? Perguntou meus dados, informou meus dados e tal, como é que eu vivia, onde eu morava, eu dei tudo. Ele, sim, senhor, eu vou mandar ali atender. Aí mandou um rapaz que tinha lá, me atendeu, comprei uma carrada de mercadoria. Mas nesse tempo a mamãe não já estava lá estudando em Caxias, não? Não foi por conta Não, disso, não, não? não, não, não. Ah, não, né? Ainda não. Aí eu comprei essa mercadoria, chegava eu ia vender a grosso para tudo. Ah, certo. Você trazia a mercadoria e vendia a grosso na cidade para os comércios menores. Exatamente. Aí com isso foi passando o tempo e aí eu, sobrando algumas coisas, digo, eu vou abrir um comércio com essas coisas que está passando aqui, sobrando. Aí O que o senhor vendia a grosso que sobrava, você pegou e abriu um comérciozinho. Exatamente. Abri esse comérciozinho, aí fui, foi aumentando. O Luiz Mário, lá de Pirapemas, tinha uma mercearia, chamava ele, botou o nome de Balança, mas não cai. Mas lá dele, lá balançou e caiu. Certo. E esse comérciozinho que você abriu, onde foi o local lá em Na Pirapema? na Praça João Lisboa. Mais ou menos ali por onde? Na praça mesmo. Hum. Na entrada da cidade, atravessar a linha de ferro, aí tem logo a praça. Não, mas esse que você tá, o começo mesmo do comércio, não era ali perto Era perto do Bidoca, Ah, certo. finado Bidoca. Ah, tá. Então, todos já foram. Só eu que E ainda nesse tô- comérciozinho lá, você começou sozinho? Como é que foi? Tinha alguém que lhe ajudava? Não, foi só eu e Deus. Certo. Aí depois teve alguém ajudando? Aí foi aparecendo algumas pessoas, eu vai fazendo aquelas vendinhas de... Eu lembro que parece que tinha uma menina lá, a filha do tio Vicente, não era não? Não. A menina que teve lá,
Já foi quando eu estava lá na praça, lá no outro comérciozinho ali perto, finado Bitoca, eu trabalhei só. Lá no Bidoca foi só. Foi. Era um comérciozinho alugado, e aí eu trabalhei lá mesmo só. Aí depois eu procurei esse canto lá, que era para vender, aí eu fui lá e comprei a área, e construí uma areazinha, um salãozinho, aí botei a mercearia. Sim, aonde? Aí você tava falando aí do comércio, que aí mudou, né? Sim, mudei lá para praça. João Uhum. Lisboa, que é o nome da Certo, praça de lá. É como que se. Aquela, em São Luís tem uma praça João Lisboa, certo, sim. mas lá também é João Lisboa. Aí a gente mudou para lá. Aí foi ampliando o Sim, movimento. aí eu comprei uma área lá e tinha feito um salãozinho pequeno. Uhum. Aí fiz esse salão pequeno, aí fui aumentando, fui aumentando. O certo é, como eu já falei atrás, o Luiz Mário tinha um comércio, por nome Balança, mas não cai, mas balançou e caiu. Hum. Balançou e caiu dele. Aí eu, o meu comércio começou o mesmo nome, Mercearia Pérez. Uhum. Aí tocamos, tocamos, Aí tocamos. começou a comprar. Eu lembro que você comprava de uma casa lá chamada Casa Moura, de Caxias. Também. Comprava da Casa Moura quando o João Borges. Um dia eu cheguei lá e eu não fui bem atendido lá. O João Borges. Não fui bem atendido, a verdade é essa. E o Nezinho Moura. Eu falei com eles lhe vendo. Aí foi me identificar. Certo. Aí eu fui lá, comprei do João Borges, do Nezinho Moura, uma carrada de mercadoria. Mas tinha que passar lá pelo João Borges para pegar umas coisas que eu já tinha comprado lá. Aí ele ficou assim, abismado. Raimundo, de onde tu comprou essas coisas? Comprei ali na casa do Nezinho Moura. Nezinho Moura, no comércio de Nezinho Moura, porque o senhor deu umas desculpas aí, tal, e tal, tal, e eu procurei meu meio de vida. Mas, Raimundo, ele é, fazer o quê? Nada. Aí tocamos, carradona de mercadoria, vim de lá pra cá, já tava um carro para mim. Tá certo. Trazia de caminhão ou então de trem, né? Quando era de trem. Caminhão de trem era muito pouco, quando foi no começo, trem. Ah, de trem no começo trazia, que eu lembro que teve uma vez que veio um vagão lá que chegou, ficou lotado o vagão, ficou até estacionado lá para ir buscar no outro dia. É verdade. Mas aí eu passei atrás de caminhão dele, que era. Porque o trem tinha hora, tem dias que não tinha vaga. Ah, tá. Quando eu não tinha para lotar uma prancha, um vagão daquele, aí eles não queriam trazer, aí eu fretava carro. Ah, tá. Eu lembro que antes dessa, assim, eu acho que tava no começo, lá desse comérciozinho pequeno, o senhor também vendia rede, andava de bicicleta, que eu lembro que uma vez eu tava com o senhor e seu monte, lá pelo Peritoró, e eu caí da garupa da bicicleta, eu tava em cima de uma rede, e não sei como foi, você derrapou, eu sei que eu me lasquei no chão. Vendia rede. Eu, como eu já falei, que eu sou pau de três esquinas, aí eu vendia rede, vendia tudo. Como é que é a história lá, que eu lembro que você falou que tem um tempo a história de um caba lá, um Adão Porca, do negócio de um Ele café, era muito meu amigo. certo? Se ainda é vivo, continua sendo. E se já morreu, está com Deus, tá mais eu. Como é que foi essa história do Adão Porca aí, de um café, que disse que ele, de um contrabando, estava proibido o café? Isso foi lá em Teresina que aconteceu. Aí nós estávamos lá e para pegar essas coisas para trazer, que tinha um café. Aí o cara chegou para ele, que eu botava ele na frente, meu testa de ferro. Ele já dá vai ali naquele cabo ali. Chegou um fiscal lá. E para onde é que vai essa mercadoria? Aí ele falou lá, que o Adão falou que era para Pirapemas. Pirapemas. Cadê a nota fiscal que você tem aí? Tenho, que tinha mesmo. Aí nós tocamos, botamos no trem e tocamos lá para cá.
E viemos. Ah, certo. Mas tem uma outra história que você fala da Dom Porco, que estavam trazendo umas coisas e era proibido. Aí sempre dizia, ó, lá em Coroatá vai ter fiscalização, lá não sei onde vai ter. Certo que quando chegou lá, o caba desceu e o Adão Porca disse assim, olha, o caba chegou, o fiscal, e aí, de quem é esse negócio aqui? Esse rapaz, não sei não, o dono tava aqui agora e saiu pra lá e foi. Ele dava queda de asa. Adão Porca. Pois tá bem, nós vamos fazer aqui uma parada, porque já tá um vídeo bem extenso. E aí depois, num outro vídeo, a gente continua essa história aí do comércio, de vida de comerciante, os amigos lá de Pirapemas, Mas já enfim, falamos. Já certo? falamos de amigo de finado Wilson Ribeiro. Ele foi prefeito lá 2 vezes, muito meu amigo. Sinal, Aí tinha uma pessoa lá, um amigo seu, que eu tô vendo aí que você tá todo de camisa do Flamengo, boné do Flamengo. Você torce do Flamengo desde que idade? 5 anos. 5 anos de idade? Exatamente. E aí quem era o seu amigo lá que você tinha em Pirapema, que era flamenguista também? São vários mesmo. Não lembro, assim, detalhe, não dá para lembrar. Tinha um que era flamenguista ranzinza, senhor. Ah, lembrei assim, mas da pessoa esqueci o nome, ó. Era irmão do nego, da mulher do Nego Lico, da Nilde, e que era metida a pistoleira. Adelma. Ah, certo. Adelma era flamenguista ranzinho. Vocês iam assistir jogo e outras... Ia assistir jogo em São Mateus, lá de Pirapema, vinha assistir em Itapecuru. Onde tinha um jogo naquela época, que lá não tinha televisão. Vocês iam para assistir. Não é Eu igual- lembro que eu fui para assistir jogo uma vez com vocês. Nós fomos para Miranda, Cantanhede não tinha, não deu certo. De Cantanhede nós fomos para Miranda, não deu certo. De Miranda nós fomos para Arari. Assistimos já a metade do jogo, o final do primeiro tempo até o final do jogo. Exatamente. E teve uma vez que a gente foi e não deu certo de jeito nenhum, e a gente voltou e veio assistindo o jogo no rádio, ouvindo o jogo no rádio. É verdade. Pois a gente vai encerrando esse vídeo aqui e depois a gente dá continuidade com o restante da história para ficar um vídeo menor.